E é com muito pesar que eu trago essas informações a todos vocês, porque estamos falando aqui de um pastor sério, um pastor verdadeiro, que participou de muitos debates, né? Um homem teólogo conceituado, participou da Musical FM juntamente com o César Cavalcante, mas infelizmente, na noite de ontem, veio a notícia de que esse pastor veio a óbito, tirando a sua própria vida. A pergunta que não se cala é: como que pode um pastor, um homem de Deus como esse pastor, não resistir e tirar a sua própria vida, né? Deixando seus familiares aí entristecidos, chorando pela sua perda. É este vídeo que eu quero que vocês assistam juntamente comigo. Não vamos fazer nenhuma crítica, mas eu peço que você deixe aí o seu comentário a respeito do que você vai ouvir e do que você vai ver a partir de agora, tá bom? O pregador Anderson Souza, da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, em São Paulo, faleceu de forma trágica nesta sexta-feira, 19. A notícia pegou a todos de surpresa, deixando familiares e amigos em choque. E a gente acorda hoje de manhã com essa notícia que não é legal. Uma tragédia que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava isso. O pastor Anderson Souza foi encontrado desvivido. E aí levanta de novo esse debate. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa dá cabo da própria vida. Pastor é muito solitário. Pastor resolve o problema de todo mundo. Só que nem sempre ele tem pessoas para poder compartilhar, desabafar. Um alerta para todos os pastores. Cuidado para vocês não viverem uma vida espiritual de uma área só. A nossa vida tem 7 áreas e você precisa equilibrar essas 7 áreas. Senão, você pode sofrer a síndrome do burnout, a síndrome do esgotamento físico, mental. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua família, exercício físico, alimentação. É assustador o que aconteceu. Fiquei sabendo da notícia agora de manhã, mas aconteceu essa noite, ontem à noite. Muito bem, cheguei, mais um vídeo para o canal Portão de Saída, mais uma vez, mais uma semana que iniciou ontem, no domingo, e dá continuidade a partir de hoje, segunda-feira, que é o chamado dia de pico, né? Olha só, o que leva um pastor de uma igreja, de uma vertente que eu conheço de cor, já falei sobre esta vertente aqui, já preguei muito nesta vertente, Assembleia de Deus, Ministério Belém, inclusive fiz uma reação em um vídeo mostrando o verdadeiro Deus da igreja Assembleia de Deus, é o verdadeiro Deus sem poder nenhum, físico, que é aquele Senhor que senta em trono. O Senhor que senta em trono. E ele está em uma foto aí com este pastor. Uma igreja que se diz blindada. Uma igreja que se diz igreja de reforço espiritual. Uma igreja que se diz igreja que tem a presença de Deus. O que leva um pastor a tirar sua própria vida? E eles pregam o tempo todo que quem pratica isso não vai ter salvação. Um pastor, teólogo da vertente Assembleia de Deus, Ministério Belém da Mentira. Eu preguei muito nesta igreja. É uma das mais mentirosas do Brasil. Só tem maiorais que gostam de dinheiro. Com muita cautela, porque quando eu trago um assunto como esse, que alguém tira sua própria vida ou que acontece alguma fatalidade, algo inesperado com a vida de alguém, eu tenho que ser cauteloso para não mostrar a minha crítica aqui à pessoa que morreu ou à família da pessoa que morreu. A minha crítica no campo das ideias, e eu vou falar sobre misticismo religioso que não dá em nada, depois da vinheta. Quero agradecer um amigo que sempre me ajuda o canal, é um ajudador lá pelo WhatsApp, também meu amigo individual,
Wilson, que habita hoje na Noruega. Inclusive, esta matéria veio através do WhatsApp dele. Então, meu amigo Wilson, receba meu cordial e forte abraço. E saiba que estamos juntos e misturados, como dizia um certo amigo que hoje se diz ex-ateu. Ele se diz ex-ateu, mas não existe ex-ateu, mas ele falava uma coisa que eu gostava, quando ele dizia: estamos juntos nesta bagaça. Então, olha só. Aí está o comunicado deste acontecimento, mais um, de um homem, pastor, teólogo, que tira sua própria vida. Agora, o que mais me chamou a atenção para fazer esta reação aqui, não é nem questão do homem que tirou sua própria vida, não é crítica porque ele era crente, porque ele era teólogo, porque ele era pastor, por conta da família dele, não. Inclusive, eu ofereço os meus pêsames e os meus sentimentos à família. Uma perda, não importa como acontece, sempre é uma perda. E, para quem tem família, dói muito. Dói muito. Tem um cidadão que ele falou uma coisa que é baseado no que ele falou, que eu vou trazer o meu argumento. Espero que você entenda a minha linguagem aqui. Este cidadão aqui, ó. Vamos ouvir o que esse cidadão fala. Essa notícia que não é legal. Uma tragédia que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava isso. Do pastor Anderson Souza foi encontrado desvivido. E aí, levanta de novo esse debate. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa dá cabo da própria vida. Pastor é muito solitário. Pastor resolve o problema de todo mundo. Só que nem sempre ele tem pessoas para poder compartilhar. Olha o que este rapaz falou. É baseado nisso aqui, ou baseando nisso aqui, no que esse rapaz falou, que eu faço a minha reação aqui. Ele falou que pastor é um ser humano muito solitário. E que ele se preocupa com a situação, com a vida de todo mundo e esquece da dele. Peraí. Não é bem assim que funciona não, cara. Para com isso. Mas a maioria desses pastores gostam de dinheiro, de grana. Mas essa questão desse rapaz dizer que este pastor que tirou sua própria vida, que ele usa uma frase assim bem bizarra, que encontrar o pastor desvivido. Ó, uma coisa nova, uma frase nova aí, desvivido. Para não falar também, é até bom para não falar a palavra sui, né? Porque quando se fala essa palavra aí, a gente é penalizado aqui. Aí ele diz que o pastor é muito solitário, se preocupa com a vida de todo mundo e não com a dele. Não é bem assim, isso é uma mentira. Agora, quando ele diz que o pastor é solitário, e Deus fica onde? E o Deus do pastor fica onde? Então, o pastor não tem ninguém a não ser as pessoas com ele, as ovelhas. Não tem nenhum Deus com ele, solitário. Isso prova de que não há Deus nenhum. Eles acabam falando o que a gente confirma o tempo todo aqui. Quem prova que não existe Deus nenhum neste meio são eles. Por que o cidadão fez isso contra a vida dele? Por quê? Porque realmente ele não encontrou Deus nenhum para convencer ele de que ele não poderia fazer aquilo. O cara acreditava num livro, numa história, uma fé no imaginário, no invisível. E com certeza para fazer isso, primeiro tem que se ter muita coragem, que é uma coragem negativa, deixando claro, para tirar sua própria vida. E segundo, que não tem ninguém para auxiliar a pessoa. Ele não encontrou auxílio de nenhum Deus. Cadê os anjos? Cadê os deuses que essas pessoas acreditam? Cadê? Por que nesta hora
não se manifesta alguma coisa, diz, não, moço, quem tira a sua própria vida não tem salvação. Não, moço, se você chegou até aqui, eu vou resolver sua causa. Cadê? Não tem. Deus só aparece para quem? Para o miguezinho da mentira. Deus aparece para um monte de charlatão enganado que diz que conversou com Deus, que fala com Deus. Tem muitos vídeos na internet aí de picaretas, charlatães e vigaristas dizendo que falaram com Deus. Deus aparece em hospital para alguém. Experiência de quase morte. Deus está o tempo todo com a bispa encardida, mentira. Ainda levando ela para o inferno, para o céu. Mostrando quem está no inferno. Daqui a pouco, a bispa encardia, como ela é de outra vertente, ela vai dizer que viu este pastor no inferno. Daqui a pouco ela vai dizer que viu este pastor no inferno. Mais um. Deus fala com uns e com outros não. Os que mais necessitam de Deus, cadê Deus? O cara é um pastor, era um pastor de uma igreja de oração, de uma igreja séria, de uma igreja que não se envolve com pecado, de uma igreja que tem a presença de um Deus. Estou criticando o sistema assembleiano, não a fé das pessoas. Eu tenho muitas pessoas amigas que estão ainda nesta mentira das igrejas, mas são pessoas de bem. Tem pessoas que vêm para aqui, para minha casa, quando vão pregar na igreja da minha esposa. Pessoas assembleianas. Eu não tenho nada contra essas pessoas. Mas a vertente Assembleia de Deus Ministério Belém é uma mentira. É uma grande e deslavada mentira. Você só acredita nisso porque você não tem estrutura mental para entender que você foi enganado. Este homem, este pastor, de fato ele era solitário. De fato, solitário. Ele se achava solitário. Por quê? Porque não tinha nenhum Deus com ele. E no momento que ele resolveu fazer este mal contra a vida dele, justamente é um momento que não tinha Deus nenhum. O pastor sabia que não tinha Deus nenhum com ele. Senão ele não faria isso. E a maioria desses pastores que tem nessas igrejas aí, não tem crença em nada. Não acredita em nada, cara. Quando eu falo aqui, às vezes, no meu canal, que pra mim todos esses pastores são ateus, enrustidos de crentes, ganhando dinheiro às custas de trouxas, porque eles já chegaram em fontes que eu já cheguei descobrindo que tudo é uma farsa, que esse cristianismo é uma mentira. Tem até colegas meus que não concordam. Ah, Antônio, eu não concordo porque a gente não conhece o íntimo de ninguém. Mas eu não tô dizendo que eu conheço o íntimo de ninguém, não. Eu não tô dizendo que eu tô falando que eu tenho certeza, não. Eu tenho pra mim, pela base do que eu vejo e observo, que nenhum desses pastores acredita em Deus nenhum. O Deus deles é o dinheiro. Agora, este pastor aí, possa ser que ele buscou um refúgio em um Deus, não encontrou, se sentiu angustiado por alguma coisa e fez isso aí contra a vida dele. A partir do momento que toma esta atitude, já está provando: eu não acredito em Deus. Porque ele prega um livro, uma Bíblia, que defende de que quem tira a sua própria vida não vai ter salvação. Porque é também um tipo de homicídio contra um ser humano. Eles dizem que a vida nossa não pertence a nós, pertence a Deus. O único que pode tirar a vida é Deus. Eles falam isso. Eu, N e N vezes, ouvia nessas igrejas, porque eu estava lá, no meio deles, falando sobre esta prática que não é aceita ao Deus deles e não traz salvação quem antecipa sua própria morte com suas próprias mãos. Aí eu pergunto, esses caras acreditam em Deus? Aí podcast, falando, amém, glória a Deus, aleluia, e faz uma coisa dessa. Mas eu já falei, não estou aqui a criticar o defunto. Morreu, já foi, acabou, deixou de existir. Tanto faz Deus existir ou não existir, para um morto não quer dizer nada. É como diz um colega meu aqui, morreu, se tornou um eterno ateu.
Ateu morto. Pode ser o religioso que for. Não foi eu que criei isso. Foi um colega meu que fala aqui. Ele mora perto aqui. É um agnóstico que mora perto aqui. Ele falou pra mim, ele falou, Anthony, pra mim, o ser humano nasce ateu, porque não acredita em Deus nenhum. E quando morre, ele pode ser o religioso que for. Ele se torna um defunto ateu. Por quê? Porque pra ele Deus existir não faz diferença nenhuma. Ele não acredita em bosta nenhuma mais. Claro, morto não vai acreditar em nada porque tá morto. Então o que é que eu tenho a dizer pra vocês? Nesse meio só tem mentira. Só tem engano. Só tem mentira. Neste meio só tem picareta, vigarista, charlatão, trouxa, ouriço, minhoca, lesma da fé. Eu falo isso e salvando algumas exceções. Mas o engano é para todos. Todos são enganados. Então tá aí mais um caso triste, mas ao mesmo tempo mostrando para as pessoas que o que a gente vem falando aqui, vem se confirmando por eles mesmos. Você não vê aí ateu tirando sua própria vida. Você não vê. Que se diz ateu tirando sua própria vida. Quem tira sua própria vida é a pessoa que tem crença, que tem fé, que acredita nessas besteiras aí. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês, é o seguinte: salve-se quem puder, saia de qualquer religião. Você não é obrigado a ficar em religião nenhuma. Mesmo que você tenha a sua fé, tem muitos amigos meus aqui que conversam comigo de WhatsApp que não são ateus, que ainda acreditam em alguma coisa, não conseguem se desligar. O problema não é esse, o problema é financiar. Então tá aí mais um caso triste que aconteceu e ao mesmo tempo algo que nos desperta a cada dia a entender que ninguém tá blindado no meio destes mentirosos da fé. Eu já falei várias vezes e vou continuar falando. Toda e qualquer igreja religiosa, evangélica ou católica ou qualquer vertente, fábrica de fazer mentira. São todos mentirosos. Só isso. Nada mais do que isso. Com certeza esse cidadão aí, antes de tirar sua própria vida, ele deve ter pregado algumas coisas na tribuna como se fosse uma verdade, mas infelizmente a intenção dele já era fazer este mal contra a própria vida dele. É muito melhor ser ateu. Não tô querendo convencer ninguém a ser ateu ou agnóstico, não. Mas é muito melhor você viver sem se prender em uma coisa que não está em lugar nenhum. Em um Deus que não está em lugar nenhum. Em anjos que não estão em lugar nenhum. No momento que mais você precisa contar com alguém, aparecer ali para falar com você, para lhe convencer, para dizer que tá com você, não aparece nada. Linha na pipa porque não tá em lugar nenhum. É a pessoa se enganando e enganando a sua própria mente. Você pode ser até enganado um tempo, mas não todo o tempo, se você querer. Eu fui enganado um tempo, mas não todo o tempo. Muitas pessoas estão acordando. E depois desses acontecimentos aí, se alguém não acordar, aí, um acontecimento de um pastor, de uma igreja blindada, né? Ministério Belém, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Que merda no Brasil. Então, qual é o benefício que a igreja dessa faz? Eles dizem que sim, eles dizem que não, que a pessoa se liberta, que a pessoa fica livre, a mente da pessoa fica liberta e que a pessoa, quando tem Jesus, é alguém diferente. Mentira. Tudo engano. Só tem mentiroso. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Meus sentimentos e condolências à família. E o que eu peço é o seguinte: não vai resolver nada, mas que essas pessoas tenham, que ficaram, né? As pessoas vivas da família,
psicológico equilibrado para suportar estes momentos de perda. Somente o psicológico que precisa ser tratado agora. Tem negócio de Deus consola a família. Deus agora vai consolar a família. Conversa pra boi dormir, acordar no matadouro e virar churrasquinho. E morrer de novo, né? E dormir de novo e virar churrasquinho. Pra gente comer no final do ano. Fico por aqui, mas eu volto. Tchau, tchau.